E o companheiro ali, você vai apresentar, né? Eu acho que sim, porque aí você tem só tempo. Lógico que eu vou dar. Então, boa noite. Uma casa amiga, irmã, companheiros tão queridos, né? Então, eu trabalhei uma vez no Rio, algumas vezes no IBS. Nós estamos realizando o 16º mês da Cultura Espírita de Niterói. Então, em 2004, nós realizamos o primeiro mês da Cultura Espírita de Niterói. Então, nós estamos comemorando há 15 anos, tá? 15 anos do primeiro mês da Cultura Espírita de Niterói. Naquela oportunidade, nós estamos comemorando o bicentenário de nascimento de Kardec. E agora, nós estamos comemorando os 150 anos do retorno de Kardec à parte espiritual. Vocês veem quanto é bom, né? Nascimento e desencarne. Bom, o que acontece? Nós, a nossa programação, nós convidamos as casas espíritas a sediarem, em nome do nosso tempo, do nosso Deus, a Kardec sua obra. Então, nós convidamos as casas espíritas adesas ao nosso conselho, que é o Conselho de Unificação Espírita, ao qual esta casa e a nossa casa de paz, a sede, estão interligados nesse Conselho Espírita. Convidamos as casas espíritas que quisessem sediar uma das obras de Kardec, fazer uma palestra sobre as obras de Kardec. Então, o nosso companheiro Rafael não está presente? Ainda não, a mulher dele está representando ele, não é? Mas não serve. Serve esse brincadeira. Isso é a nossa, o Lar Espírita Fechado foi uma das primeiras casas a se manifestarem, né? E acabamos fechando a obras postas, que é muito interessante também, né? Cada casa espírita escolheu uma obra de Kardec para abordar. Inclusive, além do estudo de Kardec, uma das obras de Kardec foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A homem fez essa palestra. Certo? Então, lá abriu 2, que aqui não quase encerrando, o Evangelho, com a presença do Chaves, que foi. Você não foi falso, Rafael, quase que eu fui. Foi você. Estava no atendimento. Isso. Então, o Rafael, eu gosto tanto, agora a história, essas coisas. Bom, então, ele achou. Então, o que acontece? Nós abrimos o primeiro palestra sobre o Evangelho e o Charles Kemp, que foi o primeiro secretário da União Espírita Francesa, o primeiro secretário, não sei se era presidente, mas o primeiro secretário do Conselho Internacional por vários anos, né? E abriu o nosso. Hoje nós não temos palestra no debate, está fora até da programação, que a programação está tão grande, que é o nosso governo que é o Antepé. O Pierre também foi vice-presidente do Conselho francês. Ele é casado com uma brasileira, então ele fala português. E ele traduziu 20 obras espíritas para o francês, inclusive 11 obras do André Luiz. Eu já mostrei uma coisa muito importante no movimento espírita francês que desconhecia, né? As obras até passei para ele, que eu acho muito importante. Nós aproveitamos o Ministério, que foi o nosso, e boa nova, que ainda não está publicada, que eu pedi em 1996 para publicar, para traduzir e publicar, mas não vamos chegar lá. Então, vou ver, senão eu vou fazer a palestra com a Maria. Essa casa aqui é disciplinada, mas normalmente se eu tenho um DSF, né? Mas o pessoal tem paciência comigo. Então, em 2004, nós inauguramos, né, no meio da cultura espírita, fizemos essa exposição no Terminal Rodoviário, que passaram 70 mil pessoas por dia, fizemos um selo do correio, a SEG mandou uma carta parabenizando o nosso trabalho, e aí está uma coisa interessante, esse companheiro aí, depois da inauguração do nosso monumento de Piratininga, vocês conhecem o monumento da Piratininga, na Praça de Piratininga, da Beira Praça? Só quem mais Piratininga, né? Bom, então esse companheiro nos visitou em agosto de 2004, mas na hora de agosto ele nos visitou.
E a espiritualidade que nos trouxe entre nós. Olha, eu tinha um projeto aprovado pela Prefeitura de Lyon, a aprovação é lá de lá, aquele cantinho de lá, para colocar uma plaquinha no lugar de Cadeira Nacional da Salá. Bom, ele nos visitou, enquanto ele foi a Bahia, voltou, nós nos cotizamos em Niterói e ofertamos a cidade de Lyon um medalhão, na época do nosso medalhão, só que aqui em cima, essa crista está escrito que CTNF deve nascer. Não sei. E uma plaquinha dizendo, os espíritas da cidade de Lyon oferta dos espíritas de Niterói, Maricata na época. E nós fomos convocados, eu e Oliveira, o Congresso Espírita de Paraíba, para dizer, contar essa história que a União Espírita Francesa não conseguiu fazer. Tá aí o nosso monumento, está aí o Charles, e o mais importante, cadê o livro, por favor? Essa exposição foi organizada lá em Lyon pela municipalidade, pela academia e pela universidade. Olha que interessante. Não foi uma iniciativa dos espíritas, também em comemoração dos 200 anos de nascimento de Café. Não foi iniciativa dos espíritas. Então a espiritualidade agiu mais laico, mais naturalista, e fizeram a exposição. Eu fiquei surpreso de uma exposição tão bem feita doutrinariamente. E os jovens não puderam nem espírita descobrir agora quem estava por trás disso. O Micael Gonçalves esteve no G4. Então está aí a exposição, né? Então esse é o jovem de evolução e o nosso selo foi para lá. Então nossa ligação não é só dos monumentos. O nosso selo do meio do espírito de Niterói foi parar nessa exposição. Certo? Aí está a inauguração do monumento, o Pierre caiu, vocês acharem, esse barulho está saindo de óculos aqui, ó. Então, aqui o Olivier, hoje eu tenho presidente da Escola Espírita Francesa, o gestor matórico do Conselho Espírita Nacional, e nós tivemos uma exposição de 8 idiomas, que é usada lá pelo movimento francês, e está terminando. Então não existe só um elo material de 2 monumentos, 2 medalhões e de um selo que foi para lá. Não existe só isso. Vocês sabem que Niterói se sacrificavam os cristãos nas arenas de Roma, certo? Então, o que aconteceu? Lyon, que era a capital da Gaga Romana, eles fizeram que esse negócio de Lyon está muito. Só Lyon matando crianças está muito pouco. Tem que fazer mais requinte de crueldade. Então resolveram, tá vendo esses postes aí? Botaram um montão de cristão, botaram petróleo, botaram fogo, para poder ficar mais. Só que o que acontece? Essa cena, esse acontecimento está narrado. Eu visitei lá nessa arena e está narrado no livro do Cristo, que é um dos livros também que eu pedia desde 95, que esse traduzido que fala e temos nosso patrono lá, Jodinho, e eles estão no livro do Cristo. Tem gente aqui. Não está aqui hoje. Não, é que os familiares dela têm uma ligação também com esse acontecimento aí está o livro. Então vocês sabem o que aconteceu aqui no Niterói, o grande incêndio do Sírio de 1961, onde desencarnaram quase 500 e tantas pessoas, ou bloqueadas ou queimadas. Aí o Humberto de Campos psicografou uma mensagem dizendo que aquelas pessoas que desencarnaram ali, a maioria, estavam comprometidas com aquele massacre de cristãos em Roma, em Lyon. Então as pessoas que morreram queimadas ou pisoteadas nesse círculo estavam comprometidas com os romanos, estavam comprometidos com aquela coisa. Então existe um elo espiritual, independente da existência dos 2 monumentos, nossos diretores parados lá, existe um elo espiritual da universidade. Não é mesmo? Se 500 pessoas encarnaram a maioria deles era Lyon, nós podemos ser um desses. Ó, você acha que a nossa companheira não tem cara de leonesa ali, ó, ou de soldado romano? Tem. Então pode pegar em mil para ter 20 mil pessoas, só que nós vamos queimar os antes, né? Outra fase. Então vamos botar aí a página do livro dos Cartas de Crônica, da tragédia do Ciro, reportando esse acontecimento. Então é por isso que nós
Olha, nós fizemos um livro, né, que era para ser inaugurado em 2015, só agora. Hoje, Monumento Gêmeos, Allan Kardec e ela entre Niterói e Lyon. Tá certo? Então, eu estou muito feliz com esse livro, que está resgatando essa história recente, pessoas que tiveram uma participação significativa no movimento espírita francês, que os brasileiros não conhecem, coisa que interessa, e que estão afastadas do movimento espírita, né? Vamos esquecer. E esse link, para terminar, aqui. Esse livro aqui é o livro Compreendendo o Espiritismo, também foi escrito pelo Michael Consagrano, que escreveu também o Homem e o Espiritismo. É um jovem que estava, olha ele aqui, ó, aqui, esse que está falando o queixo aqui, o Michael Consagrano. Ele escreveu o livro Homem e o Espiritismo, também, escreveu esse livro, e ele foi o primeiro escritor estrangeiro a escrever o livro sobre Chico Xavier, que foi publicado em 100 anos dele, em 2010, em francês e português, pela editora do Conselho Espírita Internacional. Esteve conosco aqui, foi uma conversa maravilhosa. Então, só que a nossa vida mexeu no livro, então muito pouco. Isso não serve aqui. Esse aqui é outro livro que ele escreveu. Este jovem é que estava por trás daquela expressão tão bem feita doutrinariamente. Desde 15 anos que ele se interessava pela história do Espiritismo e escreveu esse livro. Além desse livro do Chico e esse livro do Espiritismo, ele também escreveu esse livro, Compreendendo o Espiritismo, em francês. E nós criamos uma editora no Gebar, há 2 semanas atrás, e traduzimos, foi traduzido por uma jovem do Colégio do Século de França Brasil, com dificuldade de conseguir um tradutor, mas já de 16 anos que ele está traduzindo, e nós fizemos a revisão e está aqui lançado. Vocês vão ter aqui na livraria de vocês. Foi muito tempo? Não foi bom. Mas então, Rafael não pode ser prejudicado, Rafael. Eu vou ter que retirar aqui, está? Porque o nosso companheiro vai fazer uma palestra hoje. Certo? Um abraço. Eu ofereci aqui, ó, a nossa querida Maria Gracinha, pela casa, está sediando, né? Uma das palestras do Espírito Espírito. Aqui o próprio retrato do nosso companheiro também. O nosso companheiro expositor. Vou botar aqui. Então, porta-retrato do nosso selo de 2004 e 2019. E vou aproveitar para oferecer para o nosso companheiro ali, ó, está filmando. Já tem? Depois eu já tenho. Ah, já tem? Então, tá bom. Dá serviço. Então, vou dar para o querido amigo Rafael, para não ficar andado comigo, que ele quer fazer a palestra hoje no dia, para romper a palestra dele. Quem manda? Tem que ser francês. Gente, um abraço, bom com Deus. Nós vamos começar então. Vou chamar a nossa companheira Jo, José, para ler a página. Não, fica aí. Depois o Amado leva para mim. Tá? Tá, mano. Tchau. O livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Prática do bem. Que assim é a vontade de Deus, que fazendo bem fez a boca a ignorância dos homens todos. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e catastróficas. O apóstolo Pedro recomenda ser lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio, a ignorância e a loucura dos homens.
Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças e o litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se restabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Neste caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isto é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Quando cabe discutir, Jesus humilhou-se. Se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco e, em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão. Agradecer este momento em que unimos os nossos pensamentos, nos acercamos de nosso Mestre Jesus, rogando que abra as nossas mentes para que possamos compreender a abordagem que o nosso companheiro Rafael vai fazer do Obras Póstumas, parte integrante do trabalho do nosso codificador Allan Kardec. Nesta hora, envolvemos esse bondoso amigo nas nossas vibrações de carinho, de amor e de gratidão por ter aberto os nossos olhos, as nossas mentes, trazendo para nós a grandeza desta doutrina que nos conforta, que nos consola e que nos esclarece. Que Jesus possa abençoar-nos nesta noite e que a sua paz invada os nossos corações e de todos esses companheiros desencarnados que aqui estão também no processo de aprendizado como nós. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, Rafael é companheira da Sociedade Espírita Fraternidade. A gente fala da CEP e fala até de Raul, que as pessoas entendem melhor, sabendo que ela é da casa fundada pelo nosso companheiro Raul Teixeira. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o amigo de todas as horas, rogo aos nossos benfeitores espirituais, abençoe a cada um de nós e nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É com enorme satisfação que retorno nesta casa, que participo do mês da cultura espírita de Niterói e nesta tarde e noite tenho a oportunidade de falar deste livro, Obras Póstumas. É preciso propagar a moral e a verdade. É com este título que os amigos ensinam esta obra que compõe, na verdade compõe o Pentateuco kardeciano, mas o próprio nome já diz Obras Póstumas. E eu perguntaria a vocês, numa reflexão que nós pretendemos fazer juntos aqui hoje, por que o nome Obras Póstumas? Por uma razão muito simples. Porque este livro foi escrito após o desencarne do nosso Allan Kardec. Ele foi escrito em janeiro de 1890 por corações amigos, corações da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que, indo até a casa do insigne codificador do Espiritismo, encontraram lá alguns textos, encontraram lá alguns estudos e resolveram publicar esta obra que inicialmente não estava nos planos de Kardec publicá-la, mas que acabou virando um livro. E nós poderíamos, no segundo momento, indagar por que
não foi publicada? Por uma razão muito simples. Sabemos nós que o codificador do Espiritismo, ele tinha um senso, um bom senso, ele tinha uma forma muito peculiar de trabalhar. Antes de colocar qualquer coisa à circulação, antes de publicar qualquer livro, de fazer circular qualquer estudo, ele submetia os espíritos, ele submetia a pluralidade dos ensinos e depois de uma tese vista, revista, é que ele encimava e colocava no livro. E outra razão, alguns textos eram de cunho peculiar, eram da individualidade dele, eram mensagens particulares que os espíritos endereçavam a ele, o codificador do Espiritismo, Hipólito Yondenizar Rival. Então o livro Obras Póstumas surge em janeiro de 1890, quando esses companheiros da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas coligem esses textos, coligem esses estudos na casa de Kardec e publicam este livro. Alguns desses textos, por certo, viriam a ser publicados se Kardec continuasse no mundo dos encarnados. Outros textos ele não viria a publicar porque se tratavam de textos da sua intimidade, e outros ele talvez nem publicasse por entender-se que não estavam maduros o suficiente para tanto. Nós vamos conversar então nesta tarde e noite sobre esta obra. Esta obra que é dividida em duas partes. A primeira parte trata de estudos gerais de Kardec sobre temas que ele já havia estudado e trazido para cada um de nós nas 5 obras do verdadeiro Espírita. Então são textos que falam de Deus, dos Espíritos, dos mundos habitados, são textos que falam de mediunidade, dos tipos de mediunidade, da destinação da alma após o desencarne, alguns textos que falam da teoria da beleza, da teoria da música e outros assuntos. É uma obra que vale a pena ser lida, que vale a pena ser estudada. A segunda parte desse livro, ele trata, como eu já disse antes, de comunicações particulares que foram enviadas a Allan Kardec. Então nós encontramos textos do tipo: minha iniciação ao Espiritismo, a primeira revelação da minha missão, era um ditado do Espírito de Verdade. Textos que falavam da regeneração da humanidade, também de um espírito amigo, e outros textos falando do futuro do Espiritismo no mundo. Como são variados os assuntos, eu teria que escolher algo para trabalhar na noite de hoje aqui, porque senão nós não conseguiríamos terminar até as 18 horas. Eu escolhi então, dentre essas duas partes, pegar os primeiros capítulos da primeira parte que falam da biografia de Allan Kardec e do discurso de Camille Flammarion nas exéquias do codificador do Espiritismo. E por que você escolheu falar da biografia de Allan Kardec? Por uma razão muito simples. Porque a vida desse homem traz muitos ensinamentos para cada um de nós. Porque quando conhecemos o insigne codificador do Espiritismo, nós conhecemos muito da doutrina que hoje professamos e que representa a luz dos nossos passos. Porque conhecemos o espírito de Escol, um homem de grande coturno que veio e renunciou para se tornar o codificador do Espiritismo. Então eu convido a cada um de vocês a fazermos um mergulho histórico na vida de Allan Kardec. Aliás, eu vou antecipar cerca de alguns dias, porque no dia 16 de maio nós temos um compromisso no cinema, não é mesmo? Estreia do filme de Allan Kardec, do diretor Wagner de Assis, o mesmo diretor do filme de André Luiz, e que vale a pena ser assistido. Eu já pude ver o trailer, já pude conversar com o diretor e a obra está fantástica. Então, vamos falar de Allan Kardec.
Vocês conhecem este homem aqui? Ou só o conhecem da capa do livro? O homem do senho sisudo e da jaqueta de general. Um homem que parece nunca sorrir. Um homem que, quando eu comecei a ler, me encantei com ele. Eu digo para vocês que eu tenho um profundo amor a Jesus de Nazaré, que é o nosso modelo e guia. Profunda reverência a Francisco de Assis, que eu tenho como um modelo de caridade a ser seguido, um modelo de renúncia e alguém que me toca as fibras mais íntimas do coração. E eu, se pudesse falar numa terceira personalidade, seria este homem aqui. Pelo seu amor, pela sua renúncia, e se hoje temos o Espiritismo, é obra dos Espíritos, sabemos nós, não é obra dos homens, mas sem o trabalho, a renúncia deste homem aqui, nós não estaríamos reunidos aqui no dia de hoje. Então a primeira parte desse livro, Obras Póstumas, vem fazer uma biografia de Allan Kardec. E eu convido cada um de vocês a retornar a Lyon. Nosso Paulo estava falando aqui de Lyon. E se a gente deixa, ele quase que faz a palestra. 3 de outubro de 1804, ele nasce na pequena cidade de Lyon, hoje uma grande cidade, filho de Jean-Louis Duhamel e Jean-Baptiste Antoine Rivail. Era um menino que parecia já fadado a um grande destino na terra, porque desde cedo tinha uma inteligência notável, devorava os livros, tinha uma inteligência atilada, interessava-se pelos assuntos da filosofia, devorava as obras das mais grandes personalidades de então. Eram filhos de religiosos, católicos e de homens que trabalhavam no direito, de juízes. Já em 1814, quando ele contava 10 anos de idade, seus pais resolve mandá-lo para a Suíça. E por que para a Suíça, Rafael? Por uma razão muito simples. Porque no cantão alemão da Suíça, mais particularmente na cidade de Yverdon, na Suíça, existia à época um grande pedagogo, um grande educador chamado Pestalozzi. E se nós queremos conhecer Kardec, nós precisamos remontar a Pestalozzi. Quando olhamos para Nina Peixoto, para conhecê-la bem, precisamos conhecer sua mãe, Dona Baby, conhecer seu pai, Peixotinho. E aí podemos entender a forja que fez essa mulher, que ajudou a edificar esta casa que hoje agrega a cada um de nós. Conhecer Allan Kardec é beber das águas lustrais de Pestalozzi, de João Henrique Pestalozzi, ou Johann Henri Pestalozzi, porque ele foi ter o que havia de melhor em termos de educação à época. Era um homem, o protótipo do ensino construtivista na época. Um homem que recusava a educação apenas do cuspe do giz, das provas que causavam muito mais medo nas crianças do que qualquer outra coisa. Era um homem que precisava e procurava ensinar através dos fenômenos da natureza, ao invés de ficar cobrando tabuada, 2 e 2 são 4, ele levava e fazia com que as crianças agrupassem 2 pedras com outras 2 pedras que davam 4 pedras. Para ensinar física, ele ia muitas vezes e mostrava o trovão, o raio, e tinha uma cena peculiar de Pestalozzi ensinando. Ele se abaixava para conversar com as crianças. E por que ele agia dessa forma? Porque no gesto de se abaixar, as crianças olhavam para ele no mesmo nível e não o consideravam o abominável homem das trevas. Porque hoje, muitas vezes, os alunos olham o seu professor e acham eles inatingíveis. Imaginem os nossos evangelizandos.
quando vêm os seus evangelizadores naquela postura de distância, naquela postura de muito saber. É preciso se aproximar. E era isso que Pestalozzi fazia. E Pestalozzi tinha uma frase que Kardec internalizou e que foi o baluarte da doutrina espírita. E a frase dizia assim: amor e sabedoria sob a regência perpétua do bom senso. Vejam, amor e sabedoria, as duas asas que devem elevar o espírito sob a regência perpétua do bom senso. O menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que este era o nome dele, vocês sabiam? Que Allan Kardec veio bem depois, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, internalizou os ensinamentos de Pestalozzi. E já aos 14 anos de idade, quando vemos os nossos adolescentes hoje, e as mães os chamam aborrecentes, porque eles destroem tudo, destroem a casa, se tornam senhores dos pais. O menino Hippolyte já lecionava para os seus amigos, já era a glória de Verdun, já era aquele que o professor olhava e dizia: esse é o meu maior orgulho. Mas ele precisava volver à França. E ele retorna à França em 1822, porque era a terra da Revolução Francesa, a terra do iluminismo, a terra dos grandes filósofos, onde ele haveria de plantar pela batuta dos bons espíritos a semente espírita que haveria de frutificar, conforme o Evangelho de Jesus, a 30 por 1, parábola do semeador, a 60 por 1, a 100 por 1. E ele retorna, e já em 1824, se ele nasceu em 1824, ele tinha quantos anos? 20. Todo mundo é bom de matemática. Escreveu o primeiro livro, e muitos perguntam: deve ter sido algum livro espírita? Não. Curso prático e teórico de aritmética. A aritmética, o homem era bom com os números e muito mais. Porque daquele livro surgiram vários outros. Ele se tornou um notável professor, alguém preocupado com as causas sociais, alguém preocupado com o ser humano, alguém preocupado com a dor e principalmente com as problemáticas da França de então. A França naquela época, a França pós-Revolução Francesa, pós-período do terror, a França de Luís Filipe, a França de Napoleão III, o príncipe Luís Napoleão se tornou um ditador, Napoleão III, é uma França cheia de problemas. E ele se tornou professor. E resolveu abrir na rua de Saint-Ré 35 um instituto de educação nos mesmos moldes do instituto de educação que ele estudou na Suíça. Era preciso propagar a educação que ele recebera de Pestalozzi. E ali ele começou a lecionar várias matérias, ao mesmo tempo que escrevia vários livros. E eu poderia perguntar a vocês, quem sabe quantas matérias Kardec lecionava? Se eu disser que agora vocês vão dizer assim: mas isso não é um homem, isso é um telecurso segundo grau. Vocês lembram? Os jovens há mais tempo devem se lembrar. Porque o professor Hippolyte Rivaio lecionava química, física, matemática, retórica, astronomia, anatomia comparada, francês. Posso parar? 7 são as que eu me lembro. Se nós perguntarmos a Nina aqui agora, ela tem mais. Ela deve lembrar mais uma meia dúzia. Geometria, álgebra,
verbos irregulares franceses. E vocês estão achando que verbos irregulares franceses é o nosso pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. É mais difícil do que isso. Para vocês terem ideia quem é o homem. Porque o filme quer mostrar o homem. E eu hoje aqui quero mostrar o homem. Porque do homem nós chegamos ao missionário. Para conhecer o missionário Paulo de Tarso, nós precisamos conhecer o homem salvo. Para conhecer o espírito de escola Emmanuel, nós precisamos volver ao homem, como Lentulus, Nestório, Basílio e outros tantos. Eu vou falar dos romances aqui hoje. Uma próxima vez, quem sabe. Esse homem lecionava todas essas matérias e escrevia livros. E por curiosidade, quantas línguas ele falava? Eu eixo uma mão ou passo de uma mão? Passo. Porque ele falava francês, mas francês, ele é nascido na França. Francês, espanhol, inglês, italiano, alemão e holandês. É pouco. Quantos de nós aqui no Brasil falamos o português? Mal. E mais uma. O inglês eu estou há alguns anos tentando aprender, fazer aquele som que a língua vai por entre os dentes para fazer o som do TH. Esse era o homem Hipólito Rivaio. E o instituto que ele abriu, o Instituto de Educação, de 1826 a 1830, essas datas são datas históricas. Então alguém pode chegar depois, é um pouquinho mais, um pouquinho menos, são datas que eu pesquisei. Então pode ter alguma variação. Ele lecionava gratuitamente para aqueles que não podiam pagar. E ele só fechou o instituto porque ele teve um grande revés financeiro com um tio que desfalcou o instituto. Então vocês pensam que o homem não tinha problema? Tinha. O homem tinha sogra, o homem tinha problema com o tio, o homem tinha família, mas não se deixava vergar sobre o peso da dificuldade. Era um homem forjado às grandes lutas e que seguia em frente. Tudo isso daqui. Não estou tirando nada da minha cabeça. Em 1832 aconteceu algo fantástico na vida dele. Quando eu falo fantástico, os olhos já vêm na minha direção. O que há de fantástico na vida de alguém? O casamento, gente. O amor. E quando eu falo no casamento de Allan Kardec, eu nunca me esqueço porque a mulher dele tem o mesmo nome da minha. Gabriele. Amélie Gabriele Baudet. Em 1832 ele se casa com outro espírito missionário. E talvez alguns de vocês não saibam, sem Amélie Gabriele Baudet não existiria o homem Hipólito Rivaio. E sem Hipólito Rivaio nós não teríamos o Espiritismo. Fazendo um silogismo, Sócrates, sem Amélie Gabriele Baudet, que segurou na mão dele nas noites indormidas, nas noites febris, nos momentos de doença, não teríamos o Espiritismo. E uma vez Divaldo disse uma palestra, tipo Divaldo hoje, lá no Rio de Janeiro, no movimento de amor ao próximo, ele proferiu uma palestra e dizia assim: porque atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E passou uns 5, 10 minutos. E Joana de Ângeles veio ter com ele pouco depois. Como é que você disse a respeito do homem e da mulher? Bom, eu disse que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Joana disse: reformula, meu filho, que o seu pensamento é um tanto quanto machista, preconceituoso. Mas minha irmã, por quê? Porque não é atrás, é ao lado. Até porque os espíritos, nós não temos sexos como vós o entendeis. Questão 200 do livro dos Espíritos. Reformule. Eu já passei do ponto. Eu não tenho como voltar lá atrás.
O orador, quando fala, cria imagens na cabeça das pessoas. É melhor você reformular, retificando o que falou errado, do que passar uma imagem equivocada. E ele, com aquele verbo inflamado, retificando o que falei há uns 10 minutos atrás, não é atrás de um grande homem, mas ao lado de um grande homem, ao lado de Allan Kardec havia a menina Gabriel Monteiro. O tempo passa. Quando em 1855, agora eu pego vocês, quantos anos ele tinha em 1855? Só a Nina me respondeu. É porque estão gravando, é porque está gravando, vocês estão assim, não é? 51 anos. E por que eu peço às pessoas para fazer essa contagem? Por uma razão muito simples. Ele só começou a atinar, a estudar os fenômenos espíritas com mais de 50 anos. E o que isso quer dizer para cada um de nós? Que tudo na vida tem o seu tempo de maturação. Tudo na vida tem o seu momento apropriado. Nós, quando somos muito jovens, somos assim, um tanto quanto vaidosos. Achamos que podemos tudo. Questionamos nossos pais, questionamos a sociedade, mas a vida de Allan Kardec nos dá muitas lições. Era preciso um espírito de escola, que já tinha sido grandes personalidades antes, viver mais de 50 anos para que o seu psiquismo estivesse toldado, para começar a verificar, se aperceber dos fenômenos espirituais. Mas isso quer dizer uma outra coisa para a gente. Sempre é tempo de começar algo. Porque tem pessoas que passam dos 50 anos e já dizem assim: bom, agora é hora de me aposentar, ir para a praia de Caraí jogar dominó, ou ficar em casa fazendo crochê. Aqui no Niterói eu já não vejo pessoas assim, mas lá na minha cidade, Itaperuna, parece que a pessoa faz 50 anos, ela já fez um contrato com a desencarnação. Kardec começou com mais de 50, o que serve de estímulo para cada um de nós. Isso está aqui, nesse livro. Um amigo dele, de nome Fortier, chegou a ele e disse: homem, você tem que ver uma coisa, me perdoe o linguajar, estou tentando dizer próximo do que ele dizia. Aqui em Paris agora existe uma febre. As mesas giram, elas suspendem-se no ar e elas dão respostas. E o professor: mas é. E você precisa ver. E ele foi na casa de Madame Pleine Maison acompanhar o que eram aquelas mesas que giravam. E giravam. E suspendiam-se no ar e respondiam a perguntas que as pessoas faziam. Que tipo de pergunta era? Se vocês acham que eram perguntas sérias, as pessoas perguntavam assim: será que eu vou casar? Será que eu vou ter sorte no meu empreendimento? Será que a minha vida vai dar certo? E Kardec observou que o seu espírito de atiramento, aquele consenso forjado em Verdun com Pestalozzi, ele soltou uma frase que para nós é um divisor de águas e quer dizer muita coisa. Eu só acredito se me provarem que uma mesa tenha cérebro para pensar ou músculos para instalar. Quer dizer então que nós vamos ser descrentes? Não, não é isso. Quer dizer que nós, conforme disse Erasto, no livro dos médiuns, devemos rejeitar 9 verdades para não aceitar uma única mentira. Devemos ter o bom senso de olhar as coisas e aquilatar sobre o que estamos vendo, raciocinar, metodizar, para saber se aquilo é razoável ou não é razoável. E ele começou a participar de várias reuniões. Eram reuniões na casa do senhor Bodão.
com duas médiuns, Caroline e Júlio Buda, idade delas menos de 20 anos. Eram reuniões na casa do senhor Mustang. Se a pronúncia estiver errada, alguém me corrige depois. Uma médium também com menos de 20 anos, chamada Ruth Selim Jafé. Eram reuniões na casa do senhor Carlotti, onde uma quarta médium, Aline Carlotti, todas elas trazendo mensagens do mundo espiritual. Havia uma outra médium de nome Hermãs do Fogo, que também vertia mensagens do mundo espiritual. Ele começou a coletar aquelas mensagens, reunir com outras mensagens vindo das mais variadas partes do mundo, dos mais variados médiuns, aplicar um princípio, o princípio da pluralidade do ensino. Se uma coisa é boa, se uma coisa é verdadeira, há de vir de uma forma semelhante dos mais variados médiuns, das mais variadas partes do mundo. E se uma coisa é boa, eu hei de perguntar pela sua mediunidade, depois pela mediunidade divina, há de vir no mesmo sentido. A forma não importa, o que importa é a essência. Numa dessas mensagens, ele recebeu um espírito, a médium recebeu um espírito de nome Zefirou. No movimento espírita, as pessoas falam em português Zéfiro. E esse Zéfiro disse assim para ele: olha, eu te conheço da época das Galhas Lugdunenses. Nós éramos sacerdotes gauleses, da tribo dos druidas, época de Júlio César, gente. Júlio César terminou como imperador romano ano 6 a.C. E nós vivíamos juntos numa tribo que era espiritualista. Nós não comíamos carne, nós éramos ascetas. E o seu nome era Allan Kardec. Daí vem o nome Allan Kardec, que ele resolve adotar por pseudônimo para que as pessoas não confundissem o professor laureado, que falava várias línguas, que lecionava várias matérias e que era conhecido no mundo francês, daquele que seria o codificador do Espiritismo. Em junho de 1856, ele recebeu uma mensagem na casa do senhor Carlotti, pela filha dele, Aline Carlotti. Era um espírito que se identificou como a verdade, que seria o guia espiritual dele, e igualmente a falange que traria para cada um de nós o Espiritismo, o Consolador prometido. Durante todo o mês, por um quarto de hora, eu estarei contigo, dizia a verdade, respondendo perguntas. E num desses dias, desse mês específico, em junho de 1856, lá estava a verdade, dizendo para ele que ele tinha a missão de restaurar o Evangelho de Jesus, de dizer coisas que Jesus não pôde dizer, e de trazer um arcabouço doutrinário que pudesse iluminar os caminhos humanos. Eu peço permissão para ler o trecho, porque eu preciso abrir a obra. Porque todos nós, às vezes, temos o livro, mas não abrimos o livro. E ao abrirmos o livro, percebemos que ele é uma traja de luz na vida de cada um de nós. É só um trechinho, gente. Olha o que o Espírito de verdade diz para ele. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. E eu me lembro de João, capítulo 14, versículos 15 a 17, cumulado com o capítulo 27. Sim, mais. Guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador, ou do grego Paracleto. Paracleto quer dizer aquele que auxilia, aquele que ajuda, aquele que está sempre convosco. Então o Espiritismo, através de Allan Kardec, traz
os espíritos, restaurando a mensagem de Jesus. Está nesse livro aqui, que vale a pena ser lido. Mas o Espírito de verdade faz uma advertência, que eu gosto de ler a advertência, para que nós conheçamos as dificuldades dos dias de hoje, e nós não temamos jamais. Não creias que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não. Ele não iria permanecer tranquilo. E eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês, olhando olho no olho: nós também não permaneceremos tranquilos. Ser-te-á preciso expor ao perigo, porque o perigo nos edifica, o perigo nos transforma. Levantarás contra ti ódios terríveis. Quantas são as pessoas que não gostam de nós hoje? Quantas são as pessoas que nos apontam o dedo em riste? Fizeram isso com Kardec. Ele não temeu um só segundo. Nós vamos temer? Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Não parece que está sendo dito para cada um de nós? Que somos vítimas de calúnias, de ódios, de dificuldades orgânicas, financeiras, de dificuldades familiares. Ele passou por isso tudo. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Mas ele não desistiu. No mês seguinte, ele vira-se para o Espírito de verdade e diz assim: Senhor, se vos dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Eu me lembro de Maria Santíssima, quando Gabriel foi ter com ela e disse: Pai seja convosco, há de nascer do vosso ventre aquele que será o Salvador da humanidade inteira. Mas eu não conheci homem algum. Como há disso acontecer? Há mistérios que neste momento vós não podeis compreender. Mas ela diz uma coisa ao anjo Gabriel: faça-se a serva do Senhor conforme a vontade do Pai. É o que nós mais precisamos nos dias de hoje. Diante de tantos perigos, diante de tantas dificuldades, não desfalecer jamais. Porque cada um de nós carrega uma pequena chama, uma pequena vela, capaz de iluminar a escuridão onde nós nos encontramos. E se nós unirmos essas pequenas chamas, seremos os pirilampos da nova era. A nova era que começou com o Espiritismo e há de regenerar a humanidade. E ele continua: a minha vida está em vossas mãos, disponde do vosso servidor. Em presença de uma tão grande tarefa, reconheço a minha fraqueza, humildade. Minha boa vontade não faltará, mas talvez as minhas forças me cairão. Supri a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis, e com a vossa ajuda e a de vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos objetivos. E assim foi feito. A mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje é a mensagem de que nós fomos chamados a esse compromisso, aonde quer que nos encontremos, na família, na sociedade, na casa espírita, nesses dias nervosos, em que parece que os valores viraram de ponta cabeça, nós temos esse compromisso com Jesus. Se nos faltarem as forças, lembremos de Kardec,
que soube vencer a si mesmo, que soube vencer a escuridão e seguir em frente. E ele seguiu em frente. Quando, em 18 de abril de 1857, caminhava ele num dia de primavera, às 10 horas da manhã, com alguns volumes de um livro debaixo dos braços, a caminho do Palais Royal, no centro de Paris, a loja de Messier Danty. Que livro era esse, gente? O Livro dos Espíritos. Veio ao mundo, depois de tantas dores, de tantas dificuldades, o Livro dos Espíritos. Esse pórtico de libertação para cada um de nós. Curiosidade: o primeiro Livro dos Espíritos não tinha 1019 perguntas. Tinha 501 perguntas. Olha como é bom estudar o Espiritismo. Olha quanta coisa a gente descobre. Vamos estudar, vamos fazer grupos de estudos, vamos atilar a nossa mente e vamos seguir em frente. Mas, em 1858, ele resolve: eu não posso estudar sozinho, eu preciso juntar corações amigos para que nós estudemos juntos. Abril de 1858 surge a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É o que nós estamos fazendo juntos aqui hoje. Porque eu nada sei, mas eu junto com vocês formamos um corpo de propostas, de reflexões individuais, que quando somos iluminados pelos benfeitores espirituais, todos aprendemos juntos. Mas ele precisava se corresponder com os espíritas, porque na época não existia WhatsApp. De vez em quando a gente tem que fazer uma piadinha para vocês se levantarem. Acordar. Hoje são dias que há levantamento moral. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então Kardec não podia ficar até altas horas da noite no Face. Porque hoje os espíritas têm um grande problema. Nós perguntamos assim: fulano, você está lendo alguma obra espírita? Não dá tempo mais. Porque eu chego em casa, o meu grupo no WhatsApp tem 1000 mensagens para ler. E você vai ver as mensagens, trocentos vídeos, trocentos textões. Nós não lemos mais. A gente chega em casa para jantar com a esposa, e eu hoje tenho uma bebezinha de 6 meses de idade. Clara, que clareou os meus dias. Se eu deixar, eu chego em casa, ficamos eu no Face, minha esposa no Instagram e a Clarinha olhando o mundo de Bita. Vocês já viram o mundo de Bita da Fazendinha? Bom dia, se eu cantar aqui, a gravação já não está tão boa. Se eu cantar o mundo de Bita aqui agora, eu vou tomar uma vaia digna do Chacrinha. Ou então do Silvio Santos. Lembra do Patinho? Nossa, você foi longe agora, hein? Mas se deixarmos, nós não olhamos mais um no olho dos outros. Porque os nossos olhos só estão na telinha do Big Brother, na telinha da novela, e não temos tempo mais para ir na casa. Hoje eu não vou na casa espírita, não. Está chovendo, e chover em Niterói, chover no Rio de Janeiro. Se a gente deixar de vir toda vez que chove, a gente não vem mais. Então ele começou a editar a revista espírita, que era uma forma dele se corresponder com o público espírita, dele submeter estudos adredemente à consideração das pessoas, para que as pessoas pudessem trazer contribuições, pudessem somar, e ele depois submeter aos espíritos e trazer para as obras da codificação. Vem a Revista Espírita, que fica de 1858 a 1969. 12 anos da Revista Espírita, e eu pergunto para vocês: alguém já leu alguma? Olha, esse é o lugar que eu mais percebo os rostos mexendo positivamente. Eu preciso ler. Em 1859 veio um livro, 1859, o orador hoje está errando, porque em 1859
ou o que é o Espiritismo. 1861, Livro dos Médiuns. 1862, a Nina me olhou aqui agora. O Espiritismo em sua feição mais simples. Existe esse livro, é um opúsculo. A FEB editou. Conhecem Haroldo Dutra Dias? Quem não conhece? Ele fez agora uma série de vídeos no seu canal falando sobre esse livro, esse opúsculo que trata de Deus, de Espírito, de mediunidade. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. Curiosidade, qual o primeiro nome desse livro? Oh meu Deus, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E a FEB lançou um livro com esse nome, para que as pessoas pudessem conhecer o primeiro nome do livro. Mas o que deixou de ter esse nome? Porque os espíritos foram a Kardec, e também o livreiro da época, de nome Didier, está na Revista Espírita, dizendo assim: olha, com esse nome não vem. E os espíritos, meu filho, você não está imitando o Evangelho nenhum. Esse Evangelho que está aí é o Evangelho de Jesus. Na época, era o Evangelho de Louis de Sacy, que era aquele que traduzia o Evangelho para a língua francesa. Ele copiou na íntegra os textos do Evangelho da língua francesa. Os textos de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho que está na Bíblia, que Kardec comenta, e os bons espíritos trazem considerações e textos falando sobre aqueles assuntos. Quanta coisa nós estamos refletindo num único dia. 1865, o céu e o inferno. Céu e inferno não existem. O purgatório já até saiu da igreja. E em 1998, o Papa João Paulo II, lembram-se dele? Na encíclica Fides e Ratio, latim, ele disse que céu e inferno são estados consciências. Mas isso Kardec disse no livro O Céu e o Inferno, em 1865. Eu fico arrepiado da atualidade do pensamento espírita. Estou acabando. É que o Paulo, ele é um obsessor do tempo. Ele chega de mansinho, abraça aqui, abraça lá, e quando a gente vê, ele já nos fascinou. 1868, a Gênese. 31 de março de 1869, ele desencarna. Como que ele desencarnou? Trabalhando de um aneurisma por conta física. Rompe-se um aneurisma quando ele estava preparando alguns dos exemplares da Revista Espírita. Contam os seus biógrafos que eram os exemplares da Revista Espírita do mês de abril, que já estavam sendo preparados para ir para as livrarias, para ir para as editoras, deixando-nos ele uma outra mensagem, a mensagem de que nós trabalhamos sempre, porque nós escutamos pessoas assim: eu estou doido para me aposentar, para parar de trabalhar. E a gente se esquece: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Kardec desencarnou trabalhando. Foi enterrado no Père Lachaise, no cemitério de Montmartre, no norte de Paris, e depois o seu corpo foi transferido para Père Lachaise, onde ficam as maiores autoridades francesas. Não que ele quisesse isso, mas os espíritas parisienses o levaram para lá e fizeram um dolmen lindíssimo, com uma frase encimando. Chegam em casa, dá uma olhadinha: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E no busto havia uma outra frase. Que frase era esta?
Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. A grandeza do efeito está na razão direta da potência da causa. Rafael já falou de tanto livro, mas não chegou nesse daqui. Esse daqui veio em 1890, porque nós começamos com ele e terminamos com ele. Porque este livro aqui é quase que um livro das memórias, das recordações, da vida de lutas desse homem, de tudo que ele viveu, sofreu, amou e lutou para que nós estivéssemos aqui na tarde e noite de hoje. Eu queria então homenagear esta obra, mas sobretudo homenagear a Allan Kardec. E já que a nossa proposta é falar sobre ele e sobre essa obra, eu peço permissão para ler mais um pequeno trechinho. Agora, não de um escrito dos Espíritos, mas de um escrito dele, e nós terminamos. Já nas considerações finais do livro Obras Póstumas, ele diz assim: o homem que trabalha seriamente pelo seu próprio aperfeiçoamento assegura sua felicidade desde esta vida. Qual o segredo da felicidade? Trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento. Além da satisfação de sua consciência, isenta-se das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável de suas imperfeições. Só existe então miséria porque existe imperfeição. Só existe então sofrimento porque existe imperfeição. Quanto mais nos melhoramos, mais felizes ficamos e menos dores e misérias nós temos. Terá calma, porque as vicissitudes não farão senão de leve roção. Esses são os dias da vicissitude. E Kardec dizia num de seus textos que o verdadeiro espírita encontra nas vicissitudes apenas algo tão passageiro, tão rápido, que apenas roçam, enquanto na grande maioria das pessoas é motivo de grande perturbação. E ele continua: terá saúde, porque não usará o seu corpo para os excessos. A saúde, então, segundo Kardec, advém de não usarmos o nosso corpo para os excessos. Será rico de dinheiro? Porque se é rico quando se sabe contentar-se com o necessário. Olha a profundidade do insigne codificador do Espiritismo. Terá a paz da alma, porque não terá necessidades factícias. Ele encerra esse texto na conclusão de Obras Póstumas. Eu então desejo essa paz a cada um de vocês, essa força para continuar nas lutas do mundo, e reverencio o livro Obras Póstumas, reverencio o codificador do Espiritismo com um soneto de Gustavo Adolfo do Amaral Ornelas, o poeta carioca que, homenageando Allan Kardec, assim disse: trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás eternidade afora, a verdade sublime que o mundo se emana. Em teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé vibra, o bem salva, a estrada se aprimora. E a vida além da morte esplende soberana. Recebe em toda parte a gratidão da terra. O homem freme e canta ao relembrar-te a suprema vitória. Gênio serviste, heróis terminaste as trevas. Recebe com Jesus na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muita paz, uma excelente semana a todos. Amém. Obrigada, Rafael. Você passou da hora, não nem sentimos. Ninguém fez cara feia. Então,
Paulinho ainda tomou quase 20 minutos de ouvir. Nós vamos passar para a segunda parte, que passe. Lembramos que passe não é